Este último tempo em que teremos então com o encargo que nos está designado, quero louvar muito ao Senhor pela vida dos irmãos, cada irmão, cada irmã, cada gesto de carinho, cada palavra, cada olhar. Estou muito grato ao Senhor pelo tempo que, de maneira tão graciosa, o Senhor me proporcionou aqui junto dos irmãos. Obrigado, irmãos. Cláudio, Adriana, muito obrigado pela recepção tão amorosa, de demonstração de carinho. Louvado seja o nome do Senhor, pela vida dos irmãos. E vamos então, irmãos, dar mais um passo naquilo que o Senhor tem nos designado e possa o Senhor nos dar a graça de concluir então esse tempo. Vou pedir para os irmãos, antes de irmos para o livro de Atos dos Apóstolos, abrir no livro de Neemias. Livro de Neemias, Crônicas, Esdras, Neemias, antes de Esther, antes de Jó, antes de Salmos. Neemias, então, quero tomar aqui alguns versículos como base então para nosso compartilhar de hoje. Capítulo 8 do livro de Neemias diz que, chegado o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, e assim homens, como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Então o versículo que eu quero destacar aqui é o versículo 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos tomar aqui também 2 versículos. Diz aqui no capítulo 1, versículo 15, que naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, e disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que segundo predisse pela boca de Davi o Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos nessa noite mais uma vez, por juntar, por reunir o teu povo. Louvamos o teu nome porque podemos nos reunir, Senhor, debaixo do nome que está acima de todo nome. Não estamos reunidos embaixo de qualquer instituição humana. Que alegria para nós. Estamos reunidos no nome daquele que um dia nos salvou, o nome de Jesus. E, Senhor, é com temor, é com tremor, é com reverência, Senhor, que nós tomamos esta noite a Tua palavra, Tua santa palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés, Senhor. Ela é a luz para o nosso caminho. Ela é a verdade, Senhor. Nos ajuda com relação à nossa limitação, às nossas limitações, e abra para nós o Teu livro, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Havia já comentado com os irmãos que o capítulo 1 do livro de Atos, então, ele vai trazendo como que princípios gerais para que
fosse uma base para a construção de todo o livro, não só no que concerne aos primeiros versículos, a respeito das questões históricas que nós vimos aqui, a respeito da promessa da vinda do nosso Senhor, a segunda vinda do nosso Senhor, a qual, enquanto isso, vivemos nos dias de Pentecostes, mas também com relação ao poder que nos foi prometido. Recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo. Então tudo isto vai se constituindo durante todo o livro, como que bases para que construções em cima de todos esses ensinos então fossem feitas. Depois nós tivemos a oportunidade hoje pela manhã, de ver que eles perseveravam unânimes em oração. Isso também é um fundamento para que depois todo o livro se discorresse em cima desses princípios. E agora nós estamos vendo que Deus está levantando um homem aqui, Pedro, o qual, nesse tempo, nesse momento designado, ele então está com o encargo do ministério da palavra, então ele está responsável por ser esse canal do Espírito Santo para falar aqui aos corações. Então aqui começa o crescimento, aqui começa a expansão da palavra de Deus. Porque a igreja bíblica, a partir de então, ela vai ser reconhecida pela sua fidelidade nas Escrituras Sagradas. E é isso, irmãos, que nós precisamos. A fidelidade nas Escrituras Sagradas. Porque tudo o que está sendo construído até hoje, desde Gênesis no capítulo 3, é que peças, detalhes da palavra sejam desconstruídos, fundamentos elementares, a palavra de Deus seja desconstruída. Quando nós olhamos mesmo para o contexto onde a serpente enganou a mulher, nós vemos ali que quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, na verdade a queda começou alguns versículos antes. A queda não começou ali. A queda começou quando a serpente lançou dúvidas no coração, nas mentes, a terrível dúvida. Então é por isso que nós somos construídos, irmãos. A nossa fé, as nossas bases são construídas em cima de certeza. Porque a definição de fé é a certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova e a convicção de fatos que nós não vemos. Mas é a palavra de Deus que nos governa, que nos dirige. Então, se o mundo consegue tirar elementos da palavra de Deus, nós então vamos caminhando em cima das incertezas, em cima dos ventos contrários, reparando como Pedro, quando estava andando sobre as águas, ele mesmo aqui. A palavra de Deus diz que ele deixou de olhar para a palavra do Senhor que disse, vem. E quando ele então reparou para o vento, ele afundou. E assim começa o naufrágio de todo cristão que não observa a palavra de Deus. Nós vimos lá no livro do profeta Neemias, eles leram o livro, irmãos. Eles se atentaram para o livro. A palavra de Deus diz que foi claramente exposta a palavra para eles. E foram dados a eles explicações para que eles entendessem aquilo que eles estavam lendo. Precisamos, irmãos, de iluminação do alto para que a gente compreenda aquilo que nós estamos lendo. Para que a palavra de Deus, não só o livro de Atos, mas toda a palavra de Deus não seja somente algo para nós apreciarmos, mas seja algo para nós vivermos, andarmos em realidade de vida. No final do Sermão da Montanha, o Senhor disse, Mateus capítulo 5, 6 e 7, muitos estudiosos consideram que ali é o novo decálogo, ali é o decálogo dos cristãos. É o novo
digamos que o novo 10 mandamentos para nós, o Sermão da Montanha. Mas ele termina dizendo assim, que o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, e um homem insensato edificou a sua casa sobre a areia. Então, como nós precisamos nos atentar e ver se nós estamos edificando toda a nossa vida, toda a nossa casa sobre a pessoa, a vida, a obra daquele que é a rocha eterna, que é Cristo, aquele que tem as palavras de vida eterna. Vocês também não querem ir embora? Perguntou o Senhor. Para quem nós iremos, amado Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E são nessas palavras que nós desejamos construir a nossa vida individual. Ouçam isso, irmãos. As áreas da sua vida, todas elas, áreas individuais, para quem é casado, tem o cônjuge, a área conjugal, construa a sua vida, a sua área conjugal em cima da palavra de Deus. No que concerne também a outras áreas da nossa vida, como as áreas de relacionamento, familiares, construa a sua casa de maneira individual, conjugal, familiar, com todos aqueles parentes, muitos deles talvez não creem no Senhor. Construa a sua vida sobre a rocha. E na esfera social, no nosso caso, os irmãos, construamos toda a nossa vida, toda a nossa existência em cima da palavra de Deus. Porque essa igreja aqui, irmãos, ela não cresceu com engajamento, né? Um termo bem atual para nós. Ela cresceu de maneira orgânica. O crescimento dela foi um crescimento natural, claro, um crescimento espiritual. O Senhor foi dando crescimento a essa igreja, começando aqui com 120 irmãos, que estavam orando, esperando a promessa do Senhor, aguardando a promessa do Senhor. Nós também estamos aguardando uma promessa. Hoje pela manhã nós pudemos tocar um pouco nisso, muito rapidamente. O Senhor prometeu, não se esqueça disso, irmãos, o Senhor prometeu que vai voltar. Ele prometeu que virá outra vez. E falta tão pouco para estarmos com Ele. E essa igreja é marcada por esse crescimento, irmãos. Então, esse era o encargo do nosso irmão Pedro, que recebeu João no capítulo 21. O Senhor disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, apacentas as minhas ovelhas. É claro, irmãos, que nem todo o trabalho, o serviço pastoral necessariamente está ligado com o ministério da palavra. É claro, nós sabemos que há no meio dos irmãos, há irmãs que pastoreiam outras irmãs no sentido de cuidado, no sentido de cura, no sentido até de ensino. Graças a Deus por essas irmãs que podem ajudar as irmãs mais novas. Mas no caso aqui, o nosso irmão, ele recebeu essa incumbência direto do Senhor. Quando o Senhor fala para ele lá em Mateus, no capítulo 16, eu vos darei a chave do reino dos céus. Então, quando nós avançamos aqui em Atos no capítulo 2, nós vemos ele tomando essa chave e abrindo as portas do reino. Então o reino vai começar a avançar a partir de então. Ele sendo fiel ao chamado, à incumbência, ao encargo que ele recebeu do próprio Senhor. É claro que outros irmãos também receberam, no decorrer nós vemos Felipe, Barnabé, o próprio Tiago, o Apolo, Ananias, outros irmãos também foram usados para compartilhar a palavra. Outros vasos preciosos também se encarregaram com isso. O apóstolo Paulo diz em Coríntios: que bom que todos profetizassem. A profecia ali, nós entendemos que a profecia ali é você falar a palavra de Deus. Porque muita confusão está havendo em torno dessa expressão profecia. O irmão do passado disse o seguinte: se a profecia não for bíblica, ela é herética. Mas se a profecia é bíblica, pode ser que ela seja desnecessária. Porque o que nós precisamos é pregar a palavra de Deus.
A palavra de Deus é a profecia de Deus. Pró, para frente, fecia, fetelos. Então, nós falamos aquilo que o Senhor está dizendo. Nós dizemos aquilo que o Senhor está falando, olhando para tudo aquilo que está profetizado, tudo aquilo que está descrito. Buscar, irmãos, não falar assuntos demais que a Bíblia falou, assuntos de menos. Nós somos campeões nisso. Ficamos discutindo em termos de assuntos e temas que a palavra fala tão pouco. Para que nós vamos falar muito? Por que nós não pegamos os fundamentos, os elementos da nossa fé e pensamos assim, olha, se eu viver mais 100 anos e falar só dos fundamentos, só daqueles pontos que são inquestionáveis, né? Vai faltar tempo para nós. Nós precisaremos de muito tempo. Então, quantas vezes nós perdemos tempos com assuntos que não são tão fundamentais? Mas isso não acontecia aqui. Tanto que o primeiro sermão de Pedro, eu quero com os meus irmãos agora fazer isso. Nós vamos tomar dois sermões de Pedro, e nós vamos fazer uma comparação entre eles, e nós veremos o que há de peculiar entre esses sermões. É claro que há outros sermões, é claro que não só no capítulo 2, mas no capítulo 3, que são os dois que eu quero ver com os meus irmãos. No capítulo 4 mesmo, é a continuação do sermão do capítulo 3, ali 5 almas foram agregadas. No capítulo 2, 3.000 almas foram agregadas, porque pregaram a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, de uma maneira espiritual, foi colocada. Mas quais foram os elementos que constituíram esses sermões? Há outros também, irmãos. No capítulo 10, quando Pedro, então, ele prega a Cornélio e sua família ali em Cesareia, há elementos também em tudo isso. Capítulo 11, embora de fato ali no capítulo 11 não seja exatamente um sermão, porque Pedro está relatando a sua experiência ali com o lençol do capítulo 10 em Jope, mas nós temos elementos ali importantes também de pregação. Temos ali no capítulo 7 o conhecido sermão de Estevão, quando você pega aqueles elementos, aquelas bases daquela pregação daquele irmão. Nós não precisamos fugir de tudo isso, todas essas maneiras didáticas que o Espírito Santo colocou para nós. Nós não veremos no capítulo 7 a pregação de Estevão, mas também está construído em cima de base, de fundamentos, de princípios. Quando nós avançamos mesmo, aí nós temos o sermão de Paulo, são 4 sermões, Atos capítulo 13, Atos capítulo 17, Atos capítulo 13, Atos capítulo 14, Atos capítulo 17 e Atos capítulo 20. São 4 sermões do apóstolo Paulo, em Antioquia, em Listra, em Atenas, depois em Mileto. Então o Espírito Santo coloca de uma maneira inteligente para nós a maneira como Ele quer a exposição da sua palavra. Por isso, tudo isso não é para nós acharmos só bonito, que lindo, mas é para nós, irmãos, vivermos tudo o que o Espírito Santo está colocando para nós, que a gente possa dizer: Espírito Santo, eu quero tudo o que o Senhor tem para o seu povo, eu quero o que o Senhor tem para nós, eu quero o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu não quero, irmãos, em nome de Jesus, não queiramos sermos cristãos medíocres, cristãos mais ou menos, que o Senhor reacenda os olhos do nosso coração. Afinal, irmãos, para quem nós iremos? Responda, irmãos, para você mesmo. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos? Talvez outros lá fora tenham opções, lá, acolá, ali. Nós não temos, irmãos. Nós temos tudo que é o Senhor. Para quem nós iremos? Mas, irmãos, tome comigo, capítulo 2. Eu gostaria muito de ler todo o sermão ali do apóstolo Pedro, mas infelizmente, até por causa do tempo, e não quero cansar os irmãos, nós não faremos isso. Eu vou só tomar então os versículos, dos quais ali nós temos princípios extremamente relevantes para o nosso ensino. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 2 e no capítulo 3, e nós vamos então fazer um paralelo desses dois capítulos. Eu não sei se você está com celular, eu acho que vai dar um pouco mais de trabalho, mas de alguma maneira você pode acompanhar
as bases desses dois sermões. E é isso que eu quero tratar com os irmãos. Capítulo 2, eu vou ler o início, até para contextualizar os irmãos. Diz que, se cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como o de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Veja o verso 4 comigo. Só estou colocando aqui uma base de estrutura para nós compreendermos o que é que Pedro vai compartilhar na sequência. Ele diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa é a base, então, do sermão, do discurso de Pedro, que começa no verso 14. Mas eu quero pular com os irmãos, eu quero ir para o verso 12. Diz assim: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos, estão embriagados. Pedro, porém, verso 14, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Até aqui. Aí depois nós vamos pensando então alguns outros princípios. Vá comigo para o capítulo 3 agora, e veja comigo o verso 11. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos estáis maravilhados disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos este homem andar? Então aqui, irmãos, os dois contextos. O primeiro foi no dia de Pentecostes, e esse segundo contexto foi após a cura de um homem coxo. Então, se você tomar os versículos 12 do capítulo 2, diz assim, que todos estavam maravilhados. Agora pega verso 12 também do capítulo 3, diz que, quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos estáis maravilhados? Então você veja que algo aconteceu em ambas as cenas, em que todos ficaram maravilhados. Todos estavam observando aquilo ali, estavam com o coração perplexo, alguns maravilhados, outros, o que está acontecendo. Mas veja, em ambos os casos, irmãos, houve uma grande necessidade. E aqui, para nós, sempre isso vai acontecer: corrigir falsos pensamentos. Havia necessidade de correção, tanto em um caso, como no outro caso. Em um caso, o pensamento é: será que eles estão bêbados? A necessidade de correção desse pensamento. E isso se faz pela palavra de Deus. A necessidade do capítulo 3, aquela pregação, aquele fato ocorrido no pórtico de Salomão, que vai avançar até o capítulo 4 depois. Necessidade de corrigir falsos pensamentos. Por quê, irmãos? Eu não sei se vocês perceberam, mas Pedro disse: olha, vocês estão olhando tanto para nós, como se fosse pela nossa própria virtude, pela nossa própria santidade. Ou seja, ele está dizendo assim: nada do que aconteceu é glória do homem. Irmãos, o espírito do anticristo é isso, é o humanismo. É o espírito que coloca o homem como centro. Pedro, então, está se levantando e corrigindo e dizendo: vocês estão errados. Como é bom, irmãos, quando nós estamos diante da palavra do Senhor, e tantas vezes nossos pensamentos são corrigidos. Muitas vezes a motivação é essa ou é aquela, como aconteceu aqui. Pensamentos errados, conclusões erradas. Quantas vezes nós estamos errados, irmãos?
Quantas vezes nós precisamos olhar para a palavra e dizer: Senhor, é a tua palavra que está certa, eu é quem estou errado. Tantos pensamentos, tantas situações, tantas necessidades, e o Senhor precisa nos corrigir. Corrigir falsos pensamentos. Uns estavam zombando. Vejam comigo o capítulo 2, versículo 13. Diz assim: outros zombavam e diziam: estão cheios de mostos. E lá no capítulo 12, o foco era os homens. E o que fazer então agora diante disso? Qual deve ser a atitude então desse irmão usado pelo Espírito Santo, que então vai agora ter que corrigir essa rota, resolver essa situação? Em ambos os casos nós vemos a mesma aplicação. E qual é a mesma aplicação? Veja comigo o verso, vamos pular um pouco, capítulo 2, verso 17. Ele diz assim, vamos ler o 16, porque vai nos dar um bom contexto. Ele diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também no meu espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas. Naqueles dias profetizarão. Avance um pouco, vá para o verso 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificaste, não, perdão, irmãos, é o 33, é o verso 33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Ele corrigiu os pensamentos de que maneira? Apresentando a palavra de Deus. Ele expôs a palavra de Deus, ele abriu a palavra de Deus, ele falou: olha, vocês viram a profecia de Joel? Vocês viram o que foi que o profeta disse? É isso que está acontecendo hoje. Irmãos, é sempre assim. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo do livro. Nós estamos olhando todos os fatos que acontecem lá fora e fala: está se cumprindo. O irmão do passado, e eu falo isso com bastante cuidado porque eu sei que há resistência, mas ele diz: você precisa estar com a Bíblia de um lado e o jornal do dia do outro lado, na sua outra mão, né? É claro, irmãos, a palavra de Deus para nós é o único norte, é a única, como disse um irmão, né? Você pode me colocar numa masmorra preso, dá-me apenas a palavra de Deus e dá-me uma vela para que eu possa lê-la e dizer tudo o que está acontecendo lá fora. Mas o fato é que o que esse irmão quis dizer é assim: olha, você vai olhar o que está acontecendo no jornal de hoje e você vai ver, a Bíblia já está dizendo. Então nós somos o povo do livro, nós somos o povo que sabemos o que está acontecendo, e nós contextualizamos com a palavra de Deus. Nós dizemos: olha, o que está acontecendo, irmãos, é o que está acontecendo, é o que a palavra de Deus está dizendo, é isso. Agora veja, isso também aconteceu no capítulo 3, ou seja, a apresentação do texto bíblico. Veja comigo, capítulo 3, verso 13, ele diz assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o de Jacó. Se lembra, irmãos, que aqui é uma outra pregação, estou colocando um paralelo das duas. Ele disse: o Deus de nossos pais glorificou ao seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual todos nós somos testemunhas. Então ele apresenta o texto bíblico, ele apresenta os fatos, ele apresenta tudo aquilo que já estava profetizado acerca do Senhor, tudo aquilo que aconteceu nos evangelhos, é isso que ele coloca para nós. Irmãos, a apresentação do texto bíblico corrige os pensamentos, a apresentação do texto bíblico corrige os nossos falsos pensamentos, e é por isso que nós somos o povo da palavra de Deus. Mas tem algo mais ainda para que a gente possa ver como base estrutural desses sermões.
Há algo mais. Eu quero que vocês vejam comigo, volte para o capítulo 2 e vocês vão ver a mesma estrutura nos dois sermões. Aqui, capítulo 2, no verso 22, diz assim: varões israelitas, escutais estas palavras, a Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, que entre vós... Irmãos, perdão, não é o 22, é o 17, me perdoe. É o 17 que nós lemos, mas ele também está na mesma estrutura aqui da apresentação do texto bíblico, porque isso também é uma base fundamental para os dois sermões. Então ele diz assim: nos últimos dias, verso 17, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E o verso 18, e também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e servas. E de novo, olha o verso 33, de sorte que exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Então você tem o que aqui? A pessoa do Espírito Santo ressaltada, destacada, porque o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar, é aquele que nos convence, é aquele que nos faz adorar a Cristo. O Espírito Santo é aquele que nos leva a Cristo. O Espírito Santo, desde o dia da nossa conversão, nós fomos convertidos porque o Espírito Santo nos levou a Cristo. Então você tem uma mensagem espírito-centrada, espiritocêntrica. Mas isso também está no capítulo 3, que, como eu disse para os irmãos, ela avançou para o capítulo 4. Então, se você observar o verso 8 do capítulo 4, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha isso, o Espírito Santo movimentando aquele vaso, aquela pregação, a unção do Espírito Santo, ou seja, a pessoa do Espírito Santo sendo ressaltada, sendo destacada, se tornando imprescindível na pregação. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Então, para onde, irmãos, voltemos agora para o capítulo 2, para onde o Espírito Santo vai nos levar? Para a pessoa de Cristo. A mensagem, ela é cristocêntrica. Cristo precisa estar em todas as nossas mensagens. Ele é o centro, Ele é o tudo de Deus. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, irmãos. Porque nele, em Cristo, tudo subsiste. Ele é aquele, como nós cantamos, Ele está sentado naquele trono de glória. O Espírito Santo vai sempre levar a mensagem cristocêntrica, porque Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o nosso cabeça. Como nós podemos nos reunir sem o nosso cabeça? Ele é o princípio, Ele é o primogênito de entre os mortos. A palavra de Deus que diz que para que em tudo Cristo tivesse a preeminência. Irmãos, Cristo tivesse toda a preeminência. Filipenses vai dizer assim no capítulo 2, pelo qual Deus o exaltou soberanamente. Deus exaltou a Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O Espírito Santo vai levar a mensagem para Cristo. E é Cristo que vai transformar os corações, as vidas. Era Ele que tinha morrido, irmãos. Ele que no capítulo 1, imediatamente aqui anterior, Ele havia sido elevado aos céus, assunto aos céus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então o que nós fazemos agora é uma antecipação daquilo que um dia todo o joelho vai se dobrar diante dele. Nós já nos dobramos hoje, nós nos dobramos diante de Cristo, diante da pessoa, da vida, da obra do Senhor Jesus, o qual, diz Hebreus, Ele é o resplendor da sua glória, a expressa imagem do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o Espírito Santo está fazendo isso. É isso que o Espírito Santo faz. Capítulo 2, veja comigo, verso 22. Diz assim, agora sim, 22. Capítulo 2, verso 22. Então o Espírito Santo está levando aquela pregação a dizer: varões israelitas, escutai essas palavras. Jesus o Nazareno, olha aqui Cristo sendo colocado agora como centro, como a base estrutural da pregação. Varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios
e sinais que Deus fez por meio dele, no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e o mataste pelas mãos de injustos. O qual, irmãos, o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que lhe fosse retido por ela, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, a minha alma, a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui ele está citando a palavra de Deus, está citando aquilo que havia sido dito lá atrás pela boca de Davi, eventos proféticos, confirmação de que ele cumpriu. Ele é a exegese de Deus. Cristo é toda a hermenêutica de Deus. Cristo é a consumação, é a completude de Deus. Ele diz mais, verso 28, fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherá de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado entre nós, e está hoje, até hoje, a sua sepultura de Davi. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Mensagem cristocêntrica, Cristo preeminente na palavra de Deus. Nesta previsão, continua o verso 31, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. E é isso, irmãos, nós testemunhamos de uma verdade, nós testemunhamos de uma realidade, nós testemunhamos de uma vida que nos deu. Essa é a mensagem. Eu sou testemunhas, eu sou mártir do Senhor, eu fui capacitado por Ele para testemunhar, para suportar, para caminhar a despeito de todos os ventos que sejam contrários. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós fomos feitos testemunhas. Ainda mais, de sorte, verso 33, que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba isto, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra continua até hoje pelo poder do Espírito Santo. Essa mensagem cristocêntrica, pregada há 2000 anos, continua tão vigente quanto nesse dia. Que bênção, irmãos, nós podemos tomar essa palavra. Então veja também no capítulo 3, que a mensagem cristocêntrica, ela é fundamental então na pregação. Diz aqui no verso 13, nós lemos, mas com outro enfoque, diz assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu Jesus, ao seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. E aí então, ele vai até o verso 26. Eu vou pular aqui alguns trechos. Vamos ler aqui o verso 26. Ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das suas maldades. Foi esse Senhor que nos converteu, é esse Espírito Santo que nos convenceu e desviou todo o nosso caminho das maldades. Que bênção, irmãos! É essa palavra, é essa pregação que tem gerado vida nos nossos corações. E qual foi, então, depois, o resultado de tudo isso? Nós lemos o verso 36, acabamos de ver aqui, mas ele faz uma exortação, uma admoestação,
Ele diz: saibam, capítulo 2, verso 36, toda a casa de Israel. Então aqui tem uma outra base, não só mensagem cristocêntrica, mas também uma mensagem de exortação. Saibam vocês, saibam. Que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Saibam disso. E capítulo 3, no verso 19, ele diz assim: arrependei-vos, pois, aqui também uma admoestação, aqui também uma exortação. Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Pela presença do Senhor. Esses são, irmãos, elementos de mensagens onde o Espírito Santo está presente, elevando, exaltando, glorificando a pessoa de Cristo, mostrando ao homem que ele é um pecador, mostrando ao homem que sem Cristo ele não tem esperança, mostrando ao homem a sua total necessidade daquele que deu a sua vida por indignos pecadores como nós. Essa é a mensagem. E é interessante colocar um ponto aqui, irmãos, que quando termina o capítulo 36, na verdade nem houve ali um apelo, ainda que pudesse ter tido um apelo, ainda que algumas vezes o Espírito Santo pode levar, irmãos, hoje é o dia da salvação, você precisa se entregar a Cristo. Algumas vezes isso pode acontecer, mas é interessante que no capítulo 2, o próprio Pedro foi interrompido, porque o apelo surgiu da própria multidão. Eles disseram assim, o coração deles estavam compungidos, verso 37, eles dizem: o que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos, o que faremos? Então ele retoma depois, no verso 40, a sua pregação. Ele diz: e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então ele foi interrompido pelo próprio apelo da multidão, e ele depois então retoma a palavra. E irmãos, apesar de toda a oposição, toda a perseguição que a igreja estava sofrendo, sendo assolada, apesar de tudo isso, sabe o que acontecia? Capítulo 2, verso 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, nós não precisamos nos preocupar se a igreja agora é preta, se tem luzes. Eu acho que isso é necessário quando não tem palavra de Deus. Você precisa sim criar artifícios para segurar o povo, se você não tem a palavra de Deus. Irmãos, eu falo isso com bastante cuidado, mas o problema não é esse. O problema é quando a palavra de Deus é tirada. Então precisa se construir outros artifícios, luzes, canhões, fumaça, né? Eles dizem assim: não, a parede precisa ser preta, porque a parede branca distrai a cabeça das pessoas, e elas têm que estar focadas, elas têm que estar... Nós precisamos estar focados, irmãos, em Cristo. Precisamos estar focados onde a palavra de Deus, onde o Espírito Santo nos leva. Isso é necessário quando não tem palavra. Por que eu digo que eu falo com cuidado? Porque há tantos irmãos, que hoje têm padecido, irmãos, em tantos locais, passado sede, passado fome da palavra, e eles estão sofrendo, e nós não podemos tacar pedra em tudo isso. Por isso que temos que ter muito cuidado. Se alguém um dia tacou pedra na Babilônia, tinha lá Daniel, Ananias, Misael, Azarias, tinha lá servos do Senhor lá na Babilônia. Então, com muito cuidado nós falamos isso. Mas, irmãos, isso é necessário. E outras coisas são necessárias quando não tem a palavra de Deus. Porque quando tem a palavra... Quem não gosta da palavra de Deus, irmãos, o que nós podemos fazer? Se não orar por essas pessoas.
Quem não tem fome, sede da palavra de Deus, o que nós podemos fazer? E então, o que nós vemos é que apesar de todo o vento contrário, o capítulo 2 diz que crescia, eles aceitavam a palavra, havia acréscimo, só naquele dia de 3.000 almas, 3.000 almas naquele dia. No capítulo 4, no versículo 4, o que aconteceu após aquela segunda pregação? Diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e o número chegou, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Os irmãos estão vendo? Nós não precisamos temer o crescimento, basta pregarmos a palavra de Deus, basta sermos fiéis àquilo que Deus está nos confiando. E se você pega os outros sermões, você vai ver que é uma igreja de fato para ser apreciada, mas uma realidade para ser vivida, porque esse é a maneira como esses irmãos pregavam. Evidentemente, o Espírito Santo sempre renova a sua palavra. Evidentemente, não estou falando de teologia sistemática, ainda que possa ter. Mas, irmãos, não abrimos mão do poder de Deus na sua palavra, porque muitas vezes nós estamos falando de mais assuntos que a palavra de Deus fala de menos. Vocês perceberam aqui, irmãos, que não teve necessidade de ficar discutindo escatologia, por exemplo? Isso pode ser pregado. O livro de Apocalipse não só pode ser pregado, como deve ser pregado. Mas por que nós não pregamos o livro de Apocalipse de maneira devocional? Exaltando, aliás, o livro de Apocalipse fala de Cristo. Se nós pegarmos o primeiro versículo, já fala que o livro de Apocalipse está destinado a Cristo. Aliás, toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse está destinada a Cristo, ele é a hermenêutica de Deus. Estudiosos dizem que a cada 20, 25 versículos, fala de maneira direta ou indireta da vida da pessoa e da obra de Jesus. E se você leu 20 ou 25 versículos e não viu Cristo, você tem que voltar e ler de novo, porque Cristo é a hermenêutica de Deus. E nós ficamos discutindo, será que Cristo vem antes da grande tribulação? Será que Ele vem depois? E por que nós nos discutimos assim? Cristo vai voltar, aleluia, Cristo vai voltar. O ponto não é se Ele vai vir antes ou depois, o ponto é, será que nós estamos preparados, como aquelas virgens sábias que tinham azeite nas suas vasilhas? Esse é o grande ponto. Irmão, se você chegasse para um irmão aqui do livro de Atos, e perguntasse aqui, irmão, Estevão, Felipe, Tiago, Pedro, você é amilenista, você é pré-milenista ou você é pós-milenista? São termos que hoje se discutem muito, se o reino é literal, se o reino já é para todos aqueles que morreram, já vão... Irmãos, falemos de menos, aquilo que a Bíblia fala de menos. É claro que são assuntos importantes muitas vezes para irmãos discutirem e pensarem, mas o modo operante do Espírito Santo é Cristo, Cristo mesmo. A questão não é se é literal ou não é literal. A questão é, Senhor, me ajude, eu desejo reinar com o Senhor. Senhor, me ajude. Eu coloco uma palavra aqui que durante muito tempo ela fez muito mal para nós, mas hoje talvez ela é melhor entendida. Eu quero pagar o preço, Senhor, da santificação, porque, irmãos, é um preço alto. Ah, irmãos, mas Cristo já pagou todo o preço. É claro, irmãos, no que concerne a regeneração. Agora, a resposta disso, se somos filhos de Deus, filhos maduros de Deus, então precisamos avançar, amados irmãos, nessa grande obra, nessa grande salvação de santificação, negar a si mesmo, mortificar a sua carne. Não é fácil, irmãos, é um preço alto ter que mortificar a carne, ter que olhar para o Senhor e falar, Senhor, seja feita a tua vontade, porque orar, a oração do Pai Nosso, não é, você pode orar e ler ali, mas na prática, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, irmãos, não é fácil. Então, nós precisamos, muito mais do que esses termos, essas verdades, essas realidades bíblicas inundarem mais e mais, e nós avançarmos na nossa carreira de fé. Não tem problema se o irmão diz que é calvinista, outro é arminianista, mas esses termos não nos definem, e nem devem nos definir, irmãos. Esses termos não devem nos definir. Você é um reformado?
Esses termos não podem definir o povo de Deus. O que deve nos definir, a nossa identidade, é Cristo e Cristo mesmo. Essas terminologias não iam fazer qualquer tipo de sentido para esses irmãos. Qualquer tipo de sentido. Então, que a gente leia a palavra de Deus como uma criança lê a palavra de Deus. Que nós interpretemos a palavra de Deus da maneira como ela está dizendo. E se você tem dúvidas a respeito de algum tema, Espírito Santo, me convença, me ajuda. Ou então, irmãos, avance. Porque você vai aprender algo hoje que o Espírito Santo vai te falar, e eu garanto para você, eu sei que vocês já passaram por essa experiência. Você volta naquele texto um ano depois, e o Espírito Santo te ensina algo novo. Fala, uau, nunca tinha visto isso, mas eu já li tanto esse texto, não é verdade? Isso acontece muito. Agora a necessidade é nós estarmos firmados no falar de Deus. Então eu quero já partir para o encerramento, mas eu queria que vocês vissem alguns textos que a palavra de Deus é suficiente para o avanço, o progresso, a vida desses irmãos. Capítulo 5, Atos, capítulo 5, vou mostrar alguns textos para os irmãos, são poucos. Atos capítulo 5, verso 13, diz assim: mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Irmãos, eles não precisavam reinventar a roda, os irmãos me entendem? Os irmãos iam na palavra de Deus, na simplicidade da palavra, do poder do Espírito Santo de Deus, na vida de Cristo. E o povo tributava a eles grande, a minha outra versão diz grande estima. Olha o verso 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Veja o capítulo 6, versículo 7, diz assim: e crescia a palavra de Deus. Veja, irmãos, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Junto disso, irmãos, eu só quero colocar mais um detalhe aqui, que algo que constrange muito o nosso coração, algo que havia, se você pegar mesmo o capítulo 2, isso também se discorre por toda a palavra de Deus, capítulo 2, versículo 47, diz assim: louvando a Deus, só essa expressão, havia louvores a Deus. Então você percebe essa expressão aqui, louvando, é uma expressão de exaltação, cântico de louvores. Irmãos, há algo combinado aqui. Eu quero passar rapidamente por esses pontos aqui, ainda que teria muitos outros para eu compartilhar a respeito disso. Mas todo o louvor é a Deus. Irmãos, mas é claro, isso é óbvio. Não, irmãos, não é óbvio mais. Recentemente, compartilhando com os irmãos de Londrina, eu fiz uma proposta para os irmãos: irmãos, amanhã vocês chegam, ou hoje à noite chegam em casa, depois da pregação, e vocês puxem lá no Google as 10 músicas mais tocadas. Acho que foi no começo desse ano que eu falei isso. As 10 músicas mais tocadas em 2023. No outro dia uma irmã me passou uma mensagem e falou: Ricardo, eu estou horrorizado. Deus não está mais nas músicas. O homem está nas músicas. Agora é tudo eu, meu, tenho, eu faço, eu quero. Dá a impressão que Deus está fazendo um favor para aquela pessoa. Não tem mais culto a Deus. Está acabando o culto. A irmã estava em desespero. Eu até tenho a mensagem dela aqui. Ela falou: irmão, eu não estou acreditando que essas são as 10 músicas mais tocadas. Irmãos, é isso. Vocês viram aqui? Louvando a Deus. O louvor é a Deus, irmãos. A glória é a Deus, irmãos. O sentido da nossa reunião é culto. O sentido da nossa reunião, a palavra adoração, significa prostrados. É como um cão, apesar que hoje também já inverteu, né? É o dono que lambe a mão do seu cão.
Hoje a geração pet tem proliferado muito. Eu não acho que está errado, eu acho que temos que ter estima pelos animais. Mas o fato é que a adoração não significa o contrário, senão um cão que lambe a mão do seu dono. E é como se nós estivéssemos assim, prostrados diante do nosso dono, e dizendo: tua é a honra, tua é a glória. O irmão do passado disse que os cânticos deixariam de ser teu e passariam a ser eu e meu. Já estamos vivendo isso. A palavra de Deus diz assim: falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, a Ele. Colossenses diz que habite ricamente a palavra do Senhor no meio de vocês, abundantemente, com sabedoria. Mas ele diz mais: louvando a Deus com gratidão. Por que estamos perdendo o senso do culto? Porque a gente chega aqui com a nossa lista de pedidos muitas vezes. Quero, preciso. Nós não sabemos, como o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo ele só faz sentido quando nós lemos os versículos anteriores. Ele diz assim: eu posso passar necessidade, eu posso ter fartura, eu posso ter abundância, eu posso ter escassez, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse versículo faz mais sentido dessa maneira, olhando à luz do seu contexto, e não com triunfalismo, porque Deus é o único digno de glória. Louvando a Deus com gratidão, está faltando. Senhor, obrigado. Irmãos, se há algo que é matéria-prima para a adoração, é a gratidão. A gratidão é a base para a adoração. Por isso que nos últimos dias os homens serão ingratos. Até mesmo no meio do povo de Deus não haverá reverência e gratidão pelo que o Senhor é, principalmente a nós. Irmãos, são muitas outras expressões, mas eu sei que os irmãos já estão me entendendo. Uma pregação voltada para Deus mesmo e vinda de Deus mesmo para nós. Cânticos que adore, que exalte, que glorifique. Tiremos de lado músicas antropocêntricas que exaltam, que são centradas no homem. Não há exaltação ao Senhor, não há proclamação. Sejamos uma igreja, irmãos, real, genuinamente bíblica, de acordo, para que a gente não só possa olhar para tudo isso e apreciar, mas uma realidade para a gente viver. Vivamos dessa maneira. E o Senhor há de nos ajudar. Quando você vê essa matéria-prima da adoração, capítulo 16 de Atos, diz que Paulo e Silas cantavam, lá na prisão, cantavam hinos a Deus, cantavam hinos a Deus. Capítulo 9, veja comigo esse texto, capítulo 9, verso 31, diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Capítulo 11, verso 21, veja mais esse texto comigo. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Irmãos, o que precisou para isso ser realidade? Tudo o que nós vimos. Não precisamos, como disse, reinventar a roda. Essa é a expressão. Essa é a expressão de vida. Que o Senhor então nos ajude, amados irmãos, a sermos fortalecidos. Capítulo 16 fala com um texto muito lindo, capítulo 16, verso 5, ainda, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em números. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em números. Achei tão bonito que quando eu falei o texto aqui agora, e a gente não tem mais ouvido isso aqui, né? Eu ouvi bastante agora, mexendo as páginas. Que lindo isso, irmãos. Sejamos firmes, nos apeguemos à nossa companheira, tenhamos alegria na vida,
essa vida que tem nos sustentado de maneira tão especial, tão preciosa, nos levando à pessoa bendita do Senhor Jesus. Eu vou orar aqui, mas eu queria deixar aqui 1 ou 2 minutos e alguns irmãos orarem aquilo que o Senhor falou com você, naquilo que Deus falou com você. Irmãos e irmãs, tenham liberdade de levantar as suas vozes e nos lembrar, irmãos, que a tarefa do pregador é proclamar as Escrituras, e como nós lemos lá em Neemias, no capítulo 8, apresentar o seu significado, e então entendermos a palavra de Deus, e andarmos nessas bases sólidas. Tudo que não for isso, irmãos, é irrelevante. Então que o Senhor nos faça um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, para a honra e para a glória do teu nome, do seu nome, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos muitas graças nessa noite e te agradecemos pela tua palavra. Continua falando, Senhor, aos nossos corações. Espírito Santo, nós queremos dizer, tenha toda a liberdade conosco, Senhor. Não só em nós, mas no nosso meio, individualmente, de maneira conjugal, familiar, Senhor, nos nossos níveis de relacionamentos. Senhor, usa-nos para a Tua glória, sejamos esses proclamadores para a Tua glória, e que o Espírito Santo tenha liberdade de que Cristo possa ser totalmente a nossa vida. Ó Senhor Jesus, queremos avançar, queremos crescer, porque aprove ao Pai que no Senhor residisse toda a plenitude. O Senhor é aquele Cordeiro que foi morto e que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor. Tu és digno, Senhor, e não há outro. Bendito, louvado e exaltado seja o seu nome, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor.